Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, também a esses amigos que acessam o nosso Oração e Ação, que são tão bem-vindos. Que prazer estar aqui. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Vamos ver os nossos pedidos de oração antes de fazer o nosso estudo bíblico ainda no capítulo 8 do Evangelho de João. Mas vamos ver os pedidos de oração. Eu vou estar aqui divulgando os pedidos de oração. Eu peço que você os anote para orar por essas pessoas durante a semana. Então nós vamos estar orando pela saúde do Clébio, é um pedido da Vera. Vamos estar orando pela Luzia Venturotti, pela sua recuperação de saúde. Vamos estar agradecendo a Ruth e a Nilda, que apresentam a sua gratidão a Deus. Vanilton, vamos orar pelo Vanilton, que ainda está tratando a sua Covid-19. André e Ellen pede oração pela família da amiga deles, Cíntia. Priscila pede orações pela sua amiga Sandra, por questões de saúde. Vamos estar orando também pelo Joselito, que é cunhado do Ribeiro, e ele está bem grave com Covid-19. Vamos orar ainda pelo Marcelo, que pede pela sua restauração pessoal e pede orações pela sua família. E finalmente pela Genina. Genina e Alexandre pedem bênçãos sobre trabalho e família. Sempre lembrando de orar pelos nossos governantes, pelos mais vulneráveis e pelos profissionais de saúde. Lembre-se que nosso Oração e Ação, ele está à disposição para ser visto de terça a sexta. Nós lançamos sempre às 19h30. Oração e Ação na quarta-feira, especial hoje, com o estudo bíblico. Na quinta-feira ele é dirigido pelos jovens. E na sexta-feira, Oração e Ação Kids tem uma mensagem infantil. Lembre-se que amanhã, quinta-feira, nós vamos ter uma Oração e Ação especial às 19h30, que é o culto do aniversário da nossa igreja, da IBF. A Igreja Batista da Freguesia na ilha está fazendo 25 anos. 25 anos. Há 25 anos atrás, a igreja era fundada no dia 11 de junho. E nós vamos estar juntos amanhã, às 19h30. Convide amigos para assistir dentro da simplicidade dos recursos que hoje temos, porque estamos na área de isolamento social, mas nós faremos um bom culto, um culto feliz, um culto centrado na pessoa de Cristo, um culto de gratidão. Vai ser muito bom. Vamos orar e vamos agradecer a Deus e pedir a bênção dele para esse nosso estudo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Quero suplicar que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que elas sejam ricamente abençoadas, elas e suas famílias, Pai. Protege-as, Senhor, eu te suplico, e peço que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer, Senhor, um estudo bíblico que seja aquele que o Senhor deseja. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos continuar o nosso estudo. Nós temos feito esse estudo de forma simples, sem a preocupação de uma profundidade teológica muito complexa, mas apenas para que nós possamos entender bem a palavra de Deus de uma forma simples e de uma forma bastante devocional. Então abra aí João 8, nós vamos estar lendo João 8, do 31 até o 51. Vamos ler 20 versículos. Lembre que Jesus está ali no meio do povo, no meio da multidão. Ele está mostrando a eles que ele é o Messias. Ele já disse: eu sou o pão da vida, de mim fluirão rios de água viva. Eu sou a luz do mundo. Ele está se colocando. E aqui nós vamos ver Jesus continuando a defender a sua filiação do Deus Pai, a sua missão messiânica.
defendendo e tentando que o povo compreenda isso. Mas lembre-se sempre que quando alguém estiver pregando o Evangelho, também haverá uma força contrária do mal procurando tirar o entendimento das pessoas, não é? Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e o nosso inimigo quer deturpar a verdade, quer desviar do caminho e quer roubar a vida. Então, há sempre uma luta, e nós estaremos vendo essa luta e procurando entender isso muito bem, para poder explicar para aqueles que necessitam conhecer esse Evangelho, para que nós possamos testemunhar do Evangelho. Então, vamos lá. João 8, a partir do 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim vos procedeu Abraão. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: De fato, se Deus fosse vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Uma discussão séria, uma discussão teológica, uma discussão de fé, de obediência, uma discussão dura em alguns momentos entre Jesus e a multidão daqueles que não creram nele. Vamos caminhando a partir do versículo 31, vamos ver versículo a versículo. O primeiro versículo: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A palavra do Senhor Jesus é o próprio Evangelho.
A palavra do Evangelho, por sua vez, é o próprio Jesus. O Evangelho da salvação é a vida e o ministério do próprio Jesus na nossa vida. O versículo 32 vai dizer então: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos ouvido muitas vezes essa frase ultimamente, não é? Nós temos ouvido. Lembra que em João 14:8, o próprio Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. E se nós conhecemos a verdade, nós somos libertos para trilhar o caminho que é Jesus até o céu. Ok, o versículo 33 então vai caminhando e diz que lhe responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqueles judeus ali que não criam em Jesus como seu Senhor e Salvador, que não criam na sua missão messiânica, estavam completamente cegos. Você vê que orgulho nacional que eles tinham, mas eles estavam completamente alienados da realidade. Quando eles dizem: olha, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, parece que eles esqueceram que eles foram escravos dos egípcios, eles foram escravos dos sírios, eles foram escravos dos babilônios e agora estavam ali num regime de domínio dos próprios romanos sobre eles. Então, eles estavam completamente perdidos nas suas argumentações e na cegueira da sua pecaminosidade. Depois o texto vai caminhando e o 34 diz que replicou-lhe Jesus, dizendo: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quando uma pessoa tem uma vida distante de Deus, quando uma pessoa se vê envolvida pelo pecado, ela começa um processo de escravidão, de se habituar ao pecado. É interessante que enquanto você erra, mas você chama o erro de erro, você tem uma chance de se corrigir. Mas quando você vive no erro ou no pecado, e você já não mais chama o pecado de pecado, mas o olha com normalidade, a sua chance de reestruturação, de restauração, fica profundamente comprometida, porque você aí se tornou escravo do pecado. Você vive nele, você crê nele e você já não o identifica mais. Isso é uma questão extremamente perigosa. O Senhor Jesus percebia que aquelas pessoas estavam escravizadas pelo pecado. E aí então, Jesus vai dizer: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus está falando da precariedade daquele povo com relação ao seu vínculo com Deus, através da lei do Velho Testamento. Eles poderiam ter um certo vínculo, participar da casa, mas eles não estavam fechados com ela para sempre. Eles poderiam ser retirados da casa. O filho não sai da casa. O filho permanece, é o que o texto está dizendo. O filho sim, para sempre. Aqui o filho está se referindo ao verdadeiro crente, aquele que se arrependeu dos seus pecados, é aquele que crê. Esse é o filho, esse permanece. Versículo 36 vai caminhando e aí diz assim: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A completa liberdade do pecado, a completa salvação, ela está no vínculo que temos com o Filho, com Jesus Cristo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos arrependemos
dos nossos pecados, nós estabelecemos um vínculo eterno com Cristo e, consequentemente, esse vínculo é com Deus, porque Ele e o Pai são um. Vamos adiantar um pouquinho para os versículos 39 e 40 dentro dessa discussão sobre ser escravo, não ser escravo. Os judeus ali achavam que, por serem judeus, serem da linhagem de Abraão, eles estavam garantidos. E aí o versículo 39 vai dizer: então lhes responderam, aqueles homens responderam a Jesus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: ué, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus está falando que Abraão era alguém que ouvia a Deus. E também Abraão era alguém que obedecia a Deus. Se aqueles homens invocavam a linhagem de Abraão sobre si, e ali afirmando que por isso eles eram pessoas livres, então eles deveriam agir como Abraão, porque na palavra de Deus, desde a sua aliança com Abraão, nós temos um Abraão que o obedece, nós temos um Abraão que ouve a Deus. E eles não faziam isso, tanto que eles estavam desprezando as profecias do Velho Testamento que apontavam para o Messias que viria, e Jesus estava dizendo: queridos, o Messias sou eu sou o Filho de Deus. Agora, versículo 41, Jesus afirmando: vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Jesus começa a se referir agora àqueles incrédulos como alguém que fazia as obras do pai deles. Mas eles começaram a perceber que Jesus não estava se referindo ao pai Abraão, ao patriarca Abraão, mas que estava se referindo a um outro pai. E eles estavam pensando assim: peraí, você está nos acusando de que sejamos filhos de quem? Eles já começaram a perceber que Jesus estava fazendo um seríssimo questionamento contra eles. Disseram: nós não somos bastardos, ou seja, filhos ilegítimos de ninguém. Versículo 42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus agora vai fazer um questionamento sobre se o verdadeiro povo de Deus era necessariamente aquele que tinha uma descendência biológica de Abraão. Jesus questiona essa questão. Jesus começa a dizer: olha, se vocês fossem realmente filhos de Deus, seriam meus irmãos, porque eu também sou, e nós nos amaríamos, e vocês estariam tendo uma postura diferente com relação a mim. Muito bem, eu quero convidar você a deixar marcado aí a sua Bíblia em João 8 e venha comigo a Gálatas 6, versículos 15 e 16. Adianta um pouquinho. Gálatas 6, versículos 15 e 16. Ok? Será que a descendência abraâmica, ou a descendência do patriarca Abraão, poderia garantir aquele povo que eles permaneciam sendo o povo de Deus, que eles permaneciam sendo o povo salvo, o povo que tinha acesso a Deus? Olha o que está escrito aí em Gálatas 6, 15 e 16, que diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma. A circuncisão aqui se refere ao sinal na carne que era feito nos homens de descendência
de Abraão. E aí há um questionamento, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão. Não se trata de uma questão de descendência biológica ou não, mas o ser uma nova criatura. Isso é que importa. Aqui Paulo está afirmando isso, inspirado por Deus, nessa carta aos Gálatas. O que importa é ser uma nova criatura, é fazer tudo novo, é deixar o que passou para o passado, se arrepender do passado e olhar para Cristo, nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, como está em Coríntios. Versículo 16, então, vai nos dizer: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra? Ser uma nova criatura, crer em Jesus como Senhor e Salvador. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Queridos, o Israel de Deus da atualidade é a reunião dos salvos, daqueles que são nova criatura. A descendência de Abraão não pode nos garantir na atualidade a salvação e também não podia garantir àqueles que estavam ali contendendo com Jesus. O que importa é se arrepender dos seus pecados, olhar para Jesus, crer nele como Senhor e Salvador e, sendo nova criatura, aí sim fazer parte do Israel de Deus, do povo salvo para a eternidade com Deus, com Cristo. Ok, vamos caminhando aqui para frente, versículo 44, agora Jesus vai dizer algo que vai balançar aqueles judeus incrédulos ali. Olha só, Jesus diz para eles: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, ou seja, vocês querem satisfazer os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A verdade é que Jesus botou todos os pingos nos is naquele momento. Não deixou escapar nada. E deixou muito claro para aqueles homens que eles estavam sendo manipulados nas suas mentes e nos seus corações, até mesmo nas suas memórias das tradições, estavam sendo manipulados pelas mentiras do diabo. O que estava acontecendo ali era uma luta entre bem e mal. Ali Jesus estava colocando a sua função salvífica, a sua função de salvador, e o inimigo estava colocando ideias nas mentes daquelas pessoas para que elas se pervertessem, para que elas se perdessem e levassem outros a se perderem também. Queridos, não nos iludamos, isso acontece nos dias de hoje. Quando a verdade é distorcida, quando há uma tentativa de dizer tantas vezes uma mentira para que ela se torne com aparência de verdade na mente das pessoas, para torcer a verdade. Versículo 45, caminhando para o fim, então, vai nos dizer, Jesus diz assim: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aqueles homens não criam em Jesus justamente porque ele dizia a verdade. Mais do que isso, porque ele era a verdade. A verdade é que aquele que não diz a verdade se coloca contra a verdade. Veja o que está posto aí no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19, volte um pouquinho, e nós vamos lembrar do que o texto diz. Veja lá, João 3,19 diz: olha, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Jesus, lembre que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as
trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas às vezes amam mais as trevas do que a luz, porque elas não querem que a luz ilumine e revele as suas obras más. Quando a luz de Jesus chega na nossa vida, ela limpa, mas não há meios de impedir que ela revele o erro das nossas obras, para que nós nos, então, arrependamos dessas obras más. Vamos dar um pulinho ali para o versículo 48, que diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão que és samaritano e tens demônio? Aqueles homens tentaram ali humilhar Jesus e tentaram desmerecer Jesus e tentaram com isso anular os seus argumentos, porque eles perceberam que eles estavam defendendo posições erradas e ridículas até. Mas aí, o que vamos fazer? Vamos desmerecer quem fala esta mensagem, tanto a sua origem quanto a sua sanidade. Tentaram desmerecer Jesus quanto a sua sanidade psicológica e espiritual e quanto a sua origem. Você sabe que quando chamava alguém de samaritano, eles estavam dizendo que essa pessoa era uma pessoa indigna, uma pessoa que não seria confiável, uma pessoa que seria contra a própria fé judaica. Os samaritanos eram um povo que vivia ao lado do povo judeu, numa província que era lateral à Judéia, e esse povo era um povo misturado. Quando outros povos haviam dominado a região de Samaria, haviam levado os judeus de Samaria e haviam enviado estrangeiros para aquele lugar para se misturarem com o restinho dos judeus que ali haviam estado, e isso trouxe para os samaritanos uma grande confusão de origens, de raças, de pensamentos, de credo religioso. Ficou uma bagunça. Então, quando alguém dizia assim: isso aí é um samaritano, era uma forma de denegrir a sua imagem, a sua palavra, as suas ideias. Muitas vezes acontece. Às vezes há pessoas que estão dentro de um caminho completamente errado, de forma fanatizada até, e a maneira de argumentar, quando sentem que estão perdendo a argumentação razoável, é desmerecer. E ainda dizem assim: ele tem demônio, ou seja, a sua mente não é a mente dele, o seu argumento não é argumento dele, o argumento é argumento de demônios na sua mente. Veja só, acusar Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, de estar endemoniado. Muito bem, o versículo 49 nos diz que Jesus replicou e disse: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. E aí ele termina esse trecho dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nós sabemos que a morte eterna é a separação eterna de Deus na eternidade, logicamente. É a separação eterna. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas eu vou convidar você que nós vejamos o que está posto em João 5, versículo 23, volta um pouquinho. João 5, versículo 23, para encerrarmos esse estudo de hoje. E lembre que diz o seguinte: João 5, 23 diz que a fim de que todos honrem o Filho, de modo que honram o Pai, porque quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqueles homens estavam tentando desonrar Jesus. E a Bíblia deixa claro: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Muito bem, daqui para frente Jesus vai continuar essa defesa do seu ministério, da sua função messiânica, da sua função de Salvador, e a partir
da próxima quarta-feira, nós vamos estar estudando João 8, do versículo 52 ao versículo 58. Certamente vai ser muito bom. Você entendeu bem? Se você tiver tido alguma dúvida, algum ponto ficou assim um pouco obscuro para você, mande um zap para nós, fale da sua dúvida e durante a semana eu posso estar respondendo a você, ok? Vamos orar agora por aqueles pedidos que foram colocados no início do nosso oração e ação e vamos agradecer a Deus também. Vamos orar, feche seus olhos, agora vamos orar e ponha o seu coração à disposição do Senhor agora. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos ouve e eu quero suplicar que o Senhor atenda os pedidos que aqui foram colocados e receba também a gratidão, Senhor. Pai de amor, eu peço que o Senhor abençoe aqueles profissionais de saúde que estão se arriscando tanto para cuidar das pessoas. Protege-os, Senhor, e põe ao lado deles homens e mulheres de Deus, homens e mulheres bons, Senhor, que possam ali estar orando juntinho deles e também levando a mensagem da salvação. Abençoa, Senhor, aqueles que são menos favorecidos da sociedade, os mais vulneráveis, e que eles possam também receber as bênçãos de Ti. Pai, eu quero ainda, Senhor, suplicar que o Senhor abençoe os nossos governantes, abençoe os bons, Senhor, e ensina e transforma os maus ou retira-os, Senhor, eu te suplico. Nós precisamos de paz na nossa pátria, Pai. Protege-nos, Senhor, protege todos esses que estão nos ouvindo, de doença, protege-nos, Senhor, de injustiça e de corrupção. Que a Tua mão esteja, Senhor, sobre nós. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Queridos, amanhã nós vamos nos ver às 19h30 com o culto de gratidão pelo Jubileu de Prata da Igreja Batista da Freguesia. Você está convidado. Até amanhã.